Dando prosseguimento aos nossos estudos do livro de Provérbios, vamos para o capítulo de número 5. Eu vou ler do versículo de número 1 ao 19. O tema de hoje é Conselhos contra o Adultério. Então, o adultério aqui nesse texto, ele é entendido tanto no sentido literal, ou seja, referindo-se aí à esposa infiel, amém? Como no sentido figurado, referindo também à infidelidade para com a sabedoria, né? Que é apresentada aqui como se fosse uma mulher, amém? Vamos à nossa leitura? Filho, preste atenção no que eu digo com a minha sabedoria e compreensão. Então você saberá como se comportar e as suas palavras mostrarão que você tem conhecimento das coisas. Os lábios da mulher imoral podem ser tão doces como o mel e os seus beijos tão suaves como o azeite. Porém, quando tudo termina, o que resta é amargura e sofrimento. Ela está descendo para o mundo dos mortos. A estrada em que ela anda é caminho da morte. Essa mulher não anda na estrada da vida. Ela caminha sem rumo, mas não sabe disso. Agora escute, meu filho, e não esqueça o que eu estou dizendo. Afaste-se desse tipo de mulher. Não chegue nem perto da porta da sua casa, senão outros passarão a ter o bom nome que você tinha antes e você morrerá ainda moço, nas mãos de homens cruéis. Sim, pessoas estranhas tomarão toda a sua riqueza e o que você ganhou com o seu trabalho acabará na mão dos outros. Você ficará gemendo no seu leito de morte, enquanto todo o seu corpo vai sendo destruído pouco a pouco. Então você dirá: como eu tinha raiva de conselhos, nunca aceitei conselhos de ninguém, nunca ouvi os meus mestres, nem dei atenção a eles, e quase caí na desgraça diante de todos. Seja fiel à sua mulher e dê o seu amor suficiente a ela. Os filhos que você tiver com outras mulheres não lhe farão nenhum bem. Os seus filhos deverão crescer para ajudar você e não para ajudar os outros. Portanto, alegre-se com a sua mulher, seja feliz com a moça em que você casou. Amorosa como a corça, graciosa como cabra selvagem. Que ela cerque você com seu amor e com seus encantos, sempre o façam feliz. Filho, por que dá o seu amor a uma mulher imoral? Porque preferir os encantos da mulher de outro homem? Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. As injustiças que o homem mau comete são uma armadilha. Ele é apontado na rede do seu próprio pecado. Morre porque não se controla. A sua grande loucura o levará à cova. Então vamos para uma explicação do versículo 1 ao versículo 23. Aqui no antigo Israel, o pecado sexual era visto como um ataque à família de alguém. Por quê? Por interromper a procriação e a herança. E olha só, e além disso, contaminava aí os participantes, representando aí desrespeito, amém? E esse desrespeito, né, que era praticado aí ao seu semelhante, era
por esse motivo, pelo pecado sexual. Então, era punível, amém? Era punível com morte. Então, esse texto aqui do livro de Provérbios, capítulo 5, expõe o que, gente, aqui? A tolice de tal comportamento, né? Mostrando aqui que o adultério, o que acontece aqui? Conduz o quê? O adultério conduz à morte, à desgraça, à peregrinação, à fraqueza, doença, tristeza e punição. Quantas famílias são destruídas devido ao adultério? Então aqui vem um alerta, né? O filho vulnerável aqui, ele é advertido para evitar a todo custo que a mulher imoral. E em vez disso, alegrar-se, né, com a sua mulher, pois ela terá depois todos, não é só adultério, todos nós vamos prestar contas a Deus de nossos maus hábitos, né? Dos nossos erros, das nossas falhas. Então, é por isso que nós temos a palavra de Deus, por isso que nós temos esse livro, né? Esse legado que vai estar aí nos disciplinando, nos corrigindo, porque todos nós vai chegar ao juízo final. Todos nós vamos prestar contas dos nossos pensamentos, das nossas más intenções. Todos nós. Amém? Então, aqui também fala no versículo de número 6. Vamos ler? Aqui. Vamos ler. Essa mulher não anda na estrada da vida. Ela caminha sem rumo, mas não sabe disso. Então, lá no antigo Israel, estradas boas eram raras. Então, muitas vezes, um emaranhado de caminhos ligava as casas com a vila principal, né? Ou com os quintais e pastagens, né, da vizinhança. Amém? Então, a tolice aqui é personificada como mulher imoral. Essa mulher imoral, ela escolhe caminhos por acaso, né? Vagando aí, sem destino certo. Essa mulher que ela é imoral, ela não tem destino certo. Amém? Ela vai tropeçando aí na escuridão. O caminho é o caminho da infelicidade, da infidelidade, da desgraça, né? Então, da destruição no geral. Amém? Então, vocês viram aí, vamos só aqui ver no versículo 12 e 13. Eu vou ler aqui. Então você dirá, como eu tinha raiva de conselhos, não aceitei conselhos de ninguém, não ouvi os meus mestres, nem dei atenção a eles. Vamos ler o 14? E quase caí na desgraça diante de todos. Então aqui, tarde demais. 12, 13. Não ouvi o quê? Não ouvi os conselhos. Muitas vezes a Bíblia nos adverte de muitas coisas. O livro de Provérbios é muito bom estudarmos. Ele nos ensina, né? Amém? Então, vocês viram aqui, tarde demais. Então, aqui é doloroso simplesmente pensar aqui a respeito. Mas aqui nesse capítulo foca muito o pecado sexual, né? Traz o quê? O pecado sexual aqui traz graves consequências. A gente sabe disso, né? A gente sabe, colocando nos tempos de hoje, não é diferente. Amém? Então, o homem aqui, nesta narrativa, está agora para quê? Para morrer. Você sabe que o pecado tem punição, né? Então, aqui, o homem está quase para morrer. Então, aqui, ponderando que outros herdeiros, suas posses, né? Pois a doença de que este homem sofre, certamente, gente, o matará. Então, aqui esse homem está cheio de tristeza. Pelo fato de não ter dado ouvidos a quê? A sabedoria. Então, vocês viram aqui que no começo
aqui no começo, aqui nós falamos aqui, refere à sabedoria da esposa infiel e também a infidelidade para com a sabedoria, né? Porque a partir do momento que a gente está servindo a Deus, aí depois está servindo outros deuses, né? Porque às vezes você fala assim, tudo posso naquele que me fortalece, mas está seguindo outros deuses, está adorando imagens, né? Não está invocando o nome de Deus em vão. Então, tudo isso aí é adultério. Amém? Deus quer nosso coração 100% e não 50%. Mesmo assim, é um homem. Um homem diz que ama a mulher, leva flores para ela, mas ele tem outra. Então, ele só ama essa mulher 50%, né? Então, ele tem outra. E nós também podemos chegar a esse erro. E isso não agrada a Deus, né? Nós podemos amar a Deus e amar outros deuses, amar o dinheiro, amar o trabalho, correr sempre aos bens materiais, né? Ficar focada aí em muita prosperidade, muitas riquezas, né? E deixando de buscar Deus. Então, é bom tudo isso, sim, mas o que diz? Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, se você acorda e vai diretamente buscando Deus, orando, meditando na palavra, as bênçãos vão correr atrás de você. Evitar os caminhos errados, né? Os nossos erros. Como eu falei, todos nós vamos dar conta. Amém? Vai chegar o juízo final. Então, vocês viram aí que este homem agora ele está cheio de tristeza, porque ele não deu ouvido aos conselhos. A pessoa vai para a igreja, o pastor está falando, eles não estão nem aí. Chega em casa, faz tudo diferente, não coloca o que está escrito na Bíblia, não coloca em prática. Amém? Está falando que é para mentir, a pessoa vai e mente. Está falando que é para não fofocar, a pessoa fofoca, fala da vida do outro. Amém? Então às vezes a pessoa fala, mas por que eu estou sofrendo tanto? É devido aos nossos erros. Amém? Que causa sofrimentos. Todo pecado tem consequência. Deus perdoa, mas tem consequência. Amém? Então esse aqui, ele está cheio de tristeza pelo fato de não ter ouvido a sabedoria, né, dos seus pais. E agora é tarde demais. Então, o que fez ele em secreto, o que a pessoa faz escondido, agora vai destruir sua família. Nada ficou oculto aos olhos de Deus. A gente não está vendo, mas Deus vê tudo. Então, vocês viram aqui, tudo que aquela pessoa fez em secreto, agora destruirá a sua família, o seu corpo e mais, o seu nome, a sua reputação. Então, a história desta pessoa tem um final triste. Ele morrerá por falta de disciplina. Então, só para concluir, nós servimos a um Deus que dá uma segunda chance. Sim, ele dá uma segunda chance. Mas também servimos a um Deus que nos permitirá experimentar as consequências do pecado. Então, que todos nós aqui está sendo bem alertados, né? Para nos alertar. O prazer, este conselho é um grande consolo, né? Quando os casais aí enfrentam as dificuldades no relacionamento conjugal. Mas o prazer sexual não é tudo. Ele não resolve todos os problemas do casamento. Mas certamente, gente, ele ajuda a acender a paixão e estimula aí a atração, a pessoa com quem se teve o conflito. Você, homem, você, mulher, ame sua esposa. Glória a Deus, ame sua esposa. Também está falando aqui, para não tomar... Deixa eu ver aqui.
está falando aqui, né? Beba, seja fiel à sua mulher, beba água da sua própria cisterna.